Bom, pessoal, vamos começar outra aula aqui. Eu vou falar sobre servomotor, tá? Servomotores. Então, nas aulas passadas que eu passei, eu mostrei para vocês os experimentos que a gente utilizou o Shield, né, o L293D, e o driver L298N para controlar motores DC, né? Então, quem for usar carrinho, aí tem vários projetos que vocês podem usar motor DC. Eu falei para vocês que quando vocês estiverem preocupados não com manter uma velocidade constante, mas se você quiser levar o motor para uma posição específica, né? Aí o interessante é utilizar os servomotores, né? Aí assim, como é que funciona o servomotor, né? No laboratório a gente tem dois servos aí, que é o... Deixa eu mostrar para vocês esse aqui, tá? Que é o MG, até com ele aqui. O MG995, que é esse aqui, ele tem um torque maior, né? Uma potência maior. E tem esse menorzinho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Não. Isso, esse aqui que é o Micro Servo 9G, tá? Que os dois trabalham aí em 3,6 volts, só que a potência desse aqui é menor, tá? Bom, então, assim, eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu vou explicar para vocês como é que funciona o servomotor rapidamente. E depois eu vou mostrar como que faz a- como que é o funcionamento dele, como que a gente faz a ligação dele, tá? Então é o seguinte, ó. Vamos começar. O servomotor, pessoal, basicamente assim, ó. Como é que ele funciona? Vamos dar uma olhada aqui no... Deixa eu ver se o esquemático melhor. Eu vou passar esses links para vocês, tá? Mas prestem... Novamente, pessoal, comentei lá. Prestem atenção aqui na aula, depois vocês acessam os links, senão vocês vão ficar perdidos aqui, que tem muita coisa, tá? Então, ó, deixa eu mostrar uma figura mais simples aqui. Deixa eu ver, talvez essa aqui, ó. Pode ser essa aqui, tá? Ó, o servomotor, vocês vão olhar, por padrão, ele vai ter três fios aqui, ó. Ele tem um fio vermelho, que é o VCC, tá? Aí você, geralmente você faz em 3, 6 volts. Tem um fio marronzinho, que é o GND. Não pode inverter, aqui não pode ter essa inversão, tá? Você tem que sempre manter nesse sentido. É diferente do motor DC, que o motor DC sempre você inverte, ele só inverte de rotação. Aqui o servomotor, eu vou explicar para vocês, ele tem um circuitinho interno, que tem uma realimentação. Então ele tem o VCC e o GND que tem que ser seguido. E ele tem um laranja aqui, que é meio amarelo, meio laranja, que é o PWM, tá? Todo servo ele vai ter essa estrutura aqui. Os servos que a gente utiliza, ele segue esse padrãozinho de cor aqui, os que tem no laboratório, tá? O que não seguir, você vai ter que ver no manual certinho para não fazer as conexões erradas, tá? Então, ó, olha só, tá aqui o nosso servomotor. Como é que ele funciona, basicamente, tá? O servomotor ele funciona da seguinte forma. Onde está aqui, ó, vamos ver aqui no último mostrado, onde tem o VCC, você conecta lá 3, 6, 4, 5 volts. Onde está o GND, você conecta o terra. A grande diferença, o grande diferencial do servo é esse PWM aqui, ó. Como é que o PWM funciona? Lembra a entrada PWM que eu expliquei lá para vocês? Só que para que a gente usou até agora o PWM? Por exemplo, as saídas PWM do Arduino, né? A gente usou para controlar a intensidade luminosa de um LED, ou a gente pode controlar a velocidade do motor DC, né? Só que aqui a ideia é diferente. O que ele faz? Ó? Basicamente ele tem um mecanismo interno aqui, ó, ele tem umas engrenagens, ele tem um potenciômetro aqui dentro, tá? Ele tem um motorzinho aqui, um sistema de reduções e tudo, tá? Que ele faz o que, ó? Quando você aplica um PWM, vamos supor que nosso PWM aqui, ó, ele tem um duty cycle de 20 milissegundos, certo? Ele tem um duty cycle, não, desculpa, um período de 20 milissegundos. Se você deixar ele em 1 milissegundo, ele vai ficar parado. Se você jogar ele para 1,5 milissegundos, ele vai movimentar 90 graus. Se você jogar ele para 2 milissegundos, ele movimenta 180 graus. Ou seja, o que a gente faz? Ó? De acordo com o tamanho do pulso que você aplica no PWM, é o que vai estabelecer o seu set point, ou seja, é o tracking, é o rastreamento que ele vai fazer da entrada de referência, tá? Então, ó, o servomotor PWM, qual é fornecido pelo seu controlador, é um mínimo de pulsação, um pulso máximo taxa de repetição. Então, o servomotor pode gerar 90 graus. Aí, outra observação importante, tá, pessoal? Alguns servomotores, eles são limitados a 180 graus. Outros podem ir mais de 180, chegar até 360. No caso, se eu não me engano, os motores que tem no Lab, eles são limitados a 180 graus. Tá? Então é esse mecanismo que ele faz, né? Então o que você vai fazer? Ó? Você vai utilizar o PWM, aqui tem um outro link aqui que eu mostro para vocês também, né? E você vai utilizar o PWM para determinar quanto que você quer que ele se move. Dependendo do tempo que ele fica aqui em nível alto no PWM, ele vai ao 0 graus, a 90 graus. É claro que não são só essas três posições, né? Você faz uma correlação, uma regra de 3 aqui, você tem 0, 30, 60, 90, tem essa série de relações aqui, certo? E como é que é a parte interna dele? Ó? Deixa eu abrir um outro link aqui, ó, para passar para você. Isso, esse link aqui, ó. Ele tem um circuitinho de controle aqui dentro, tá? E como que ele faz, na verdade, para saber? Ele faz uma realimentação. Então, quem for fazer a disciplina de sistemas de controle, vocês vão aprender a parte de realimentação com sensores. Ele tem um potenciômetro aqui, que esse potenciômetro ele mede
quanto tem de rotação no eixo do motor e compara essa rotação com o sinal de PWM. Tá? Então, o circuito de controle recebe o sinal do Arduino, compara com a posição atual que o potenciômetro está. Se houver diferença entre a posição atual, ele calcula a diferença e corrige a rotação do motor no estilo anti-horário. Tá? Então, o que você vai fazer, em essência? Você vai fornecer esse valor de PWM e o motor vai seguir. Ele tem um potenciômetro lá dentro que ele faz uma realimentação, um controlador proporcional lá que ele implementa, e ele vem e segue o valor que você quer, ele chega na referência que você quer, tá? Bom, é isso, tá? Eu vou colocar esses links aí para vocês, tá? Esse link aqui é muito bom também, que ele coloca vários exemplos. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, tá? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Ok, tá. Pessoal, outra coisa, isso aqui é bem importante, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, esse outro link que eu passo para vocês, ó. O servomotor, uma coisa que é muito importante é o seguinte, deixa eu... Tá, vamos lá, ó. Quando vocês forem alimentar, lembra que eu mostrei lá para vocês, o servomotor, ó, eu tinha mostrado aqui que ele tem o positivo, o VCC, o negativo que é o terra, e o PWM que vem do Arduino. A alimentação do servomotor, muito importante, nunca alimentem, tá? Assim como o motor DC, você não vai alimentar ele direto aqui do Arduino, tá? Você não vai pegar, por exemplo, vamos supor que o motor é 5 volts, pegar os 5 volts do Arduino, o GND do Arduino e o PWM do Arduino, não façam isso, façam esse esquema aqui, ó. Ou vocês pegam uma bateria, ou pilhas, ou uma fonte de alimentação externa, aí o positivo você coloca aqui no positivo do servo, o negativo você coloca no GND, e muito importante, tá, ó, vocês têm que colocar um ponto de referência comum. Então o GND aqui da bateria, ó, ele tem que ser o mesmo GND aqui do Arduino, senão ele não funciona, tá? Então isso é importante para vocês analisarem aí para funcionar de forma externa. Por quê? Porque esses servomotores, mesmo pequenininhos, eles chegam aí a dar picos de corrente que mesmo em aberto, tá? Ele pode dar um pico de corrente que tanto a porta USB do computador quanto a placa aqui do Arduino, ela você pode queimar, né? Você pode danificar o circuito. Então, sempre com fonte externa, tá? Outra coisa, tá? Em relação às aulas anteriores, ó. É possível utilizar Shield L293D ou L298N? Então, não é interessante, tá? O L298N, não, isso aqui esquece por quê? Porque aqui é ponte H. Ponte H, o L298N, além da função de driver, ele tem uma função de ponte H. Tá? Até dá para fazer, né? Mas não é interessante porque, como ele é ponte H, ele pode inverter o sentido de rotação e queimar aqui o servo. Então esquece o L298N. O L293D aqui, a Shield, tá? Eu até mostrei aqui para vocês o slide que dá para usar com servomotor, só que aqui eu peguei essa informação de alguns sites aí e tal, até os links eu coloquei, só que tem um problema aqui com essa conexão que eu acabei de testar aqui, tá, ó. Não dá para fazer ligação de fonte externa com o servomotor utilizando a shield, porque para o servomotor especificamente, essa shield aqui ela isola o servomotor da alimentação externa. Ou seja, se você for ligar o servomotor aqui nessa shield, ele vai ligar o motor direto no 5 volts do Arduino. Tá? Então não é interessante utilizar. Então vai trabalhar com o servomotor, esquece a shield L293D e esquece o L298N. Vocês vão fazer esse esquemático aqui, ó. Tá? Liga o servo, liga o positivo aí, ó, o negativo na bateria. A única ligação que vocês vão fazer com o Arduino é só o PWM, tá? Lembrando que tem que ser as entradas PWM aqui do Arduino, tá vendo com o tio aqui, ó, só as PWM, porque o PWM é o que vai determinar a minha referência de posição, se é 0 graus, 20 graus, 15 graus, né? E é isso, basicamente, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai fazer esse circuito aqui, tá? Só que, ó, detalhe, esquece aqui o... Deixa eu ver se tem outro link que tá melhor. Que era esse aqui que eu usava, né? Deixa eu ver. Não, esquece. Vamos fazer esse aqui, ó. Na verdade, a gente vai fazer esse, mas esquece essa parte do potenciômetro aqui. Esquece, tá? Esquece tudo isso aqui. Só essa ligação, ó. Isso aqui. Pega o PWM, liga no laranjinho, vermelho no positivo, preto no GND, né? E o GND daqui você conecta com o GND do Arduino. Só isso que a gente vai fazer, tá? Aí depois dos programas de vocês aí vocês adaptam, tá? Bom, é isso, tá? Vamos para a programação. Daí como é que é o esquema da programação com o servo, tá? O servo ele tem uma biblioteca para vocês trabalharem aí, tá? Então vocês vêm aqui, ó, mesmo esquema. Vem aqui Sketch, Edit, não, Sketch, não, Sketch não, Tools, Manager. Vocês vão escrever aqui, ó, servo, tá? Ele vai encontrar essa biblioteca aqui, ó, servo, allows Arduino birds to control a variety of servo motor lá, tá? A minha já está instalada, beleza, nem um segundo, nem um minuto para instalar, rapidinho, tá? Beleza, instalou o servo. O que você vai fazer então? Vamos acompanhar o código aqui comigo, que eu fiz um código bem simples, é bem padrão, os programas padrões aí utilizam esse código, tá? Então o que você vai fazer?
Primeira coisa, você vai declarar um objeto da classe servo. Tá? A gente vai chamar de meu servo. Tá? Eu vou determinar uma variável de posição aqui do tipo inteira, tá? Que essa posição é a variável que eu vou utilizar para o meu servo rastrear, ela é a minha referência, tá? Então está aqui o meu setup. O que eu faço no meu setup? Ó, você vai sempre usar essa função, ó, meu servo.attach. O que quer dizer meu servo.attach 9? Significa o seguinte, ó, aqui no nosso circuito de referência, nesse circuito ele está interligando na saída PWM6 do Arduino. Nós vamos ligar na 9, só essa diferença. Poderia ser a 6 também, mas eu vou fazer a 9, tá? Sempre isso aqui é o mais importante, é determinar qual que é o PWM do Arduino que você está usando. Meu servo.write, essa função write, ela escreve qual que é a posição que eu quero que o eixo do meu motor siga. Se é 0 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 90 graus, 110 graus. Aqui eu inicializo ele com 0 graus, tá? E aí vamos para o loop. Tá? Aqui no loop, o que vai acontecer aqui no loop? Ó, só para vocês entenderem. Eu vou fazer um for, que nem se estudaram for, provavelmente vocês viram C, Python, né? O que ele vai fazer dentro desse for? Ó? Esse for ele vai variar a minha posição de 0, variando de 1 em 1 até 90. Então ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai lá até 90. Então vocês vão ver que o motor ele vai movendo de passo a passo. 0, 1, 2, 3, vai lá até 90. Tá? Aí ele espera 2 segundos e depois ele volta. Tá? Movimento aqui, ó. Eu coloquei 90 graus, aqui é 90. Só no comentário, aqui são os comentários, não vai mudar nada, tá, pessoal? Beleza. Então tá aí. Certo? Então tá aí o funcionamento dele, né? E aqui é o contrário, tá? Ó, só que percebam que esse pós aqui ele vai de 0 até 90, subindo, incrementando de 1 em 1, né? Aí depois a gente vai fazer o contrário, ele para em 90, vamos fazer ele em 90, 89, 88, 87, ou seja, aqui decrementando até ele parar em 0, certo? E eu coloco um delay, eu até diminuir esse delay aqui, vou colocar 2 segundos, tá? Então é isso, tá? Essas são as principais funções, o attach, o servo.write aqui, que é para determinar qual é a posição que você quer que vai, e acabou. São essas duas funções básicas aí que a gente trabalha no Arduino, tá? Então, ó, basicamente eu vou fazer o que aqui, né? Eu vou dar um verify, certo? Para ver se está tudo ok. Deixa eu só ver aqui minha ligação se está certinha, tá? Ó, tá tudo ok no código, tá? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar o meu Arduino Uno, vou conectar aqui no meu computador, tá? Vou ligar a minha fonte, estabelecer ela para 5 volts, tá? E vou dar um upload. Ele já começou a rodar porque o código já estava salvo aqui, tá? Mas ele vai rodar um novo código, ó. Então, ó, upload, dando upload. Então ele fez a ligação, tá? Beleza? Então o que vai acontecer, ó? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Beleza, tá rodando. Deixa eu mostrar para vocês aqui na minha câmera. Ó, tá aqui a câmera. Se vocês olharem o circuito aqui, ó, pessoal, vamos ver. Tá aqui o Arduino aqui do lado. A fonte de alimentação tá aqui desse lado aqui, tá? E tá aqui o servo, tá? Tem, ó, os dois servos que tem lá, eu tenho aqui comigo também, ó. Tem esse servinho menor, tá? Que é o microservo 9G e o maiorzinho que é esse aqui, ó. Tá? Ó, ele vai 90, volta 90. Vai 90, vai 90. Apesar que ele tá indo acho que menos aqui que 90. Tem que ver certinho por quê, tá? Mas o certo é ele ir mais 90, menos 90. É isso que ele faz basicamente, tá? E ó, fonte de alimentação aqui do lado. Tô usando uma fonte externa. Na prática, vocês vão utilizar um suporte conector aí com bateria, com, com pilha e etc. Né? E essa fonte vocês podem utilizar para alimentar o Arduino aqui nas entradas VIN e GND. Tá, pessoal? Isso é bem importante. Eu vou te mostrar uma coisa para vocês, ó. Que na prática, tá? Rapidinho, deixa eu mostrar aqui. Vamos supor, como que eu alimento o Arduino? Tá? Isso é importante vocês saberem também. Lembra que eu expliquei lá na primeira aula, eu falei isso. Você pode alimentar pelo USB, mas vamos supor que você está fazendo um carrinho. O carrinho ele vai estar longe do computador, né? Então você pode colocar aqui uma fonte de alimentação aqui externa, você pode alimentar, ó, essas baterias que você está usando para alimentar o motor, você pode alimentar o Arduino também. Tá? Por exemplo, com veinha aqui. Ou você pode usar duas fontes separadas, né? Uma fonte para o Arduino aqui, uma fonte... que aí a fonte de tensão você vai ter que conectar na rede, né? Você pode utilizar uma fonte para alimentar o Arduino aqui no VIN no GND e outra fonte aqui para alimentar o motor, tá? Beleza, certo? Seria essencialmente isso. Utilizar uma fonte só vai depender de quanto que o seu sistema está demandando de energia. Mas tipicamente, eu acho mais interessante você utilizar uma alimentação para o motor e outra alimentação para o Arduino, tá? Aí vai depender do seu projeto, beleza? Então é isso aí, tá, pessoal? Vou até desligar aqui, tá? Era basicamente isso que o programa faz, é bem simples, tá? O funcionamento
serve com essa biblioteca, fica fácil. Eu vou pedir para vocês, tem esses links eu vou passar todos, mas tem essa página aqui que eu achei bem legal, ele coloca vários programas, né? Esse primeiro programa aqui, ó, é o que eu mostrei aqui, tá? Ele até coloca aqui onde que é a alimentação, vermelho, marrom, laranja, tudo, né? Aí detalhe, tá, pessoal? Se for usar o servomotor pequenininho, o outro é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma, a diferença é só a alimentação de um pro outro, tá? Ó, um exemplo legal que ele faz aqui, ó, ele coloca um potenciômetro. Esse é um exemplo legal para vocês fazerem também, não vou fazer aqui, tá? Mas é facinho, ó. Vocês podem colocar um potenciômetro, tá? Esse aqui é um outro modelo do Arduino, mas ó, você pega o potenciômetro, alimenta ele com 5 GND, pode pegar o 5 do Arduino mesmo, e aí você pega aqui o meio do potenciômetro e coloca na entrada analógica do Arduino. O que ele faz aqui no código? Ó, vocês vão ver o mesmo código que eu fiz, só que a diferença é que a entrada de posição, em vez de ele colocar no for, ele vai converter a entrada de posição do potenciômetro, que vai ser um valor de 0 a 1023, né? Que são os 10 bits ali de entrada, né? O potenciômetro, ó, esse valor que vai entrar aqui é um valor analógico, que vai variar de 0 a 10 bits, que ele vai converter para 0 a 10 bits, né, convertendo para analógico vai ser de 0 a 1023. Ele faz a função map aqui, ó, que ele correlaciona, ele faz como se fosse uma regra de 3, né? Entre 0 e 1023 seria o equivalente a 0 a 180. Então, conforme você varia o potenciômetro entre 0 e 1023, ele varia a referência. Então, a posição do potenciômetro aqui, ó, que é o analog read aqui, ele vai colocar aqui no POS, tá? Essa função, ó, analog read é nova pra gente aqui, tá? O Analog Read ele faz o quê? Ele lê a entrada analógica, tá? Isso eu vou explicar melhor nas próximas aulas que eu vou mostrar os sensores, tá? Mas basicamente é legal vocês tentarem fazer, ó. Coloca um potenciômetro, pega essa entrada e joga na analógica. Pega o Analog Read, joga uma variável val, que você pode colocar como int, usa essa função map que está aqui, ó, ela converte 0 é 0 graus, 1023 é 180. Então, conforme você variar aqui entre 0 e 1023, ele faz uma conversão, como se fosse uma regra de 3, com ela, por exemplo, sei lá, 500 e pouquinho aqui vai ser 90. Então ele pega esse valor da posição aqui, ó, vem no meu servo.write e estabelece isso como sua referência, né? Então o que vai acontecer, ó, aqui no circuito, se vocês olharem, conforme você mexe conforme você mexe o potenciômetro, ó, ele vai mexendo junto o servinho, tá vendo? Ó, você vai mexendo, porque a sua referência agora ela tá aqui no potenciômetro, tá? Então é legal, isso é um exemplo bem interessante, vocês podem utilizar isso no projeto de vocês, né? Mas o código é exatamente o mesmo. A única coisa nova que é igualzinho que eu expliquei para vocês, não muda nada. A única diferença é que vocês vão declarar uma variável a mais que é o val, que vai receber o valor da analog read, que é a analog read aqui, ó. O pot pin, percebe que o pot pin, né, que é o valor do potencial, vocês colocam no A0, que é justamente o A0 aqui do Arduino. Você tem que colocar no mesmo pino, tá? Senão dá errado. Beleza, servo write, tranquilo, né? Você pode colocar int pot pin, pode usar o define, que eu tinha mostrado anteriormente, mas enfim, é isso aí, tá? Então é isso, tá? Tem esse exemplo, ele coloca, tem alguns servos que ele rodam 360 graus, tá? Não são todos. E aí você pode ter controle de velocidade também. Ele mostra aqui utilizando o Shield da L293D, eu não recomendo, tá? Porque ele não receita alimentação externa, tá? Então, pelo que eu notei aqui, ele não receita alimentação externa, então não é interessante utilizar a Shield, eu acho, tá? Aí com dois servomotores, mas o código é bem parecido, a diferença é que ele controla dois ao mesmo tempo, né? Ó. Um ele controla no 9, outro ele controla no 10 aqui no Arduino. Então aí aqui, ó, percebe, ele ligou ele usou a própria alimentação do Arduino. Não recomendo que faça isso, tá? Não recomendo. Tá? Principalmente se usar um motor, que aqui ele está trabalhando com os mini servo, né? Então a demanda de corrente é menor. Se você for trabalhar com servo maior, aí coloca corrente, tá? Tem um outro exemplo que ele faz aqui, tá, pessoal? Que ele faz o controle, lembra que eu falei para vocês, ó? Dependendo da largura de pulso que você coloca aqui, você determina a referência. Então, 0,6 milissegundos, 1,5 milissegundos é 90 graus, e 2,4 milissegundos é 180 graus. Acho que é o mesmo que eu tinha falado aqui, né? Ó. 1,2, aqui é um pouco diferente, tá? Mas enfim. Ó, aí o que você faz, né? Esse exemplo aqui ó, é mais um exemplo didático, isso aqui é a mesma coisa, só que em vez de ele usar a biblioteca servo.h, ele cria essa função writeServo, que ela faz o quê? Ela faz o PWM, ó, ela faz o tempo que ele fica em nível alto, meio que utilizando funções aqui do... Então o que ele faz? Ele faz um map entre 0 e 180, 544, 2400, que é mapear, né, o ângulo em relação ao pulso, né? Aí o digital write, que ele pega o servo pin aqui, que seria o pino de 6 aqui, ele deixa um tempo em alto, aí dá um delay, depois ele cai para baixo e aguarda os 20 milissegundos. Ou seja, ele pega um ciclo de 20 milissegundos, ele deixa 0,6 milissegundos em alto, o resto em baixo, ou 1,5 milissegundos em alto, o resto em baixo. Tá? O que ele está fazendo aqui, basicamente? É a mesma função, só que ele está criando a função na mão. Tá?
É mais didático isso aqui, vocês não precisam usar isso, tá? Mas é legal para estudar, para vocês entenderem, tá? Então eu vou deixar esses links aí com vocês, certo? Pessoal, eu fiz aqui com o Arduino, tá? Com o Arduino Uno, certo? Eu vou só passar aqui para vocês fazendo com o SP32, que vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, tá? Não tem muita diferença. Bom, pessoal, eu vou mostrar agora, eu fiz o outro programa para o Arduino Uno, né? Vou mostrar agora para o SP32, eu estava vendo alguns detalhes aqui, eu pensava que o SP32 era direto, tá? Mas tem algumas observações aqui, tá? Que a gente tem que ver, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A gente vai se basear, o que a gente vai fazer bom, o que a gente fez no anterior foi esse aqui, né, ó. Deixa eu voltar, isso, a gente fez, não, pera, a gente fez esse, né? Só que a gente conectou na entrada 9 aqui do Arduino, né? Para fazer o nosso PWM. A gente vai fazer o mesmo circuito, só que em vez de a gente se conectar aqui no PWM da GPIO, da saída digital 9 do Arduino, a gente vai conectar na 15, nosso PWM na 15 do ESP32 e vamos usar e tem que conectar também a fonte com o GND do ESP32. Então, ó, o circuito vai ficar isso aqui, mais ou menos, pessoal. Certo? Ó, só que aqui ele está conectando o positivo e o negativo, né, do, do nosso servo ele está usando o ESP32 para alimentar o servo. Aqui não, a gente vai fazer o mesmo esquema do anterior, a gente vai alimentar o positivo e negativo do servo com a nossa fonte de alimentação. A diferença é que a gente vai conectar aqui nosso GPIO, eu vou conectar no 15, que é o que está do outro lado aqui. Tá? É a mesma coisa, só que a gente vai conectar o PWM lá no 15, certo? Bom, então é isso aqui, tá? Que a gente vai fazer o circuito, tá aqui certinho, ó, tá? Com fonte externa, tudo certinho, beleza? Só que, ó, pessoal, eu vou deixar esses links com vocês aqui. Bom, tranquilo, alguns links clicam aqui. Essencialmente, é a mesma coisa, tá? Então, novamente, ó, o circuito é o mesmo, que agora a gente conecta isso aqui no 15 do ESP32 e o GND no GND do ESP32. Na programação, vai ficar a mesma coisa, só tem uma diferençazinha que eu vi aqui, pessoal. Tá vendo a biblioteca? Não é a servo.h, vocês vão ter que utilizar essa aqui, ó, ESP32 servo. Baixa ela, que eu já instalei, né? É rapidinho, ó, instala rapidinho, e aí você põe para rodar, tá? Por que que acontece isso? Pelo mesmo problema do PWM. A função de PWM do SP32 não é a mesma função de PWM do Arduino, então ele tem que fazer essa mudançazinha. O resto é o mesmo código. É o attach, só que agora o attach, né, que é onde você vai colocar o PWM no 15, que é a entrada 15 aqui do ESP32, né? Lembra lá quando a gente estudou os pinos do ESP32? Ó, deixa eu ver que eu acho que eu tenho aberto aqui. Ou não. Deixa eu ver se tem aberto. Tem aberto. Ixi, peraí, pessoal, só um minuto. Aqui, isso, tá aqui. Ó, aqui, ó, é no 15, ó. Mesmo que a gente usou nos exemplos anteriores do LED, do motor, ó, tá? Do 15, que ele é PWM, obviamente, tá? Então tá aí, ó, mesmo exemplo, igualzinho, não vai mudar nada, só vai mudar o attach aqui e aqui tudo igual, tá? Então você vai colocar o meu server.write certinho, você vai definir aqui um objeto da mesma forma. Tá, outra coisa, tá, pessoal? Perceba que nos outros exemplos aí que eu coloquei, tanto o controle de motor DC aí, vocês estão percebendo que eu não estou usando serial aqui, né, ó? Mas você pode muito bem vir aqui, e ele faz um exemplo aqui, ó, que ele que nem a gente fez um dos primeiros exemplos lá que a gente usou o serial, né, para mostrar no monitor serial. Nesse exemplo, olha o que ele faz, ó. Isso aqui, ó. Esse exemplo aqui, eu vou até passar o link para vocês. Ele estabelece um balde rate com serial e ele coloca aqui a posição do servo aí, né? Ele coloca ela no serial. E aí você vai mostrando lá no interface serial o valor que você quer. Isso pode ser útil para vocês no projeto, né? Para vocês mostrar ele aqui no monitor serial, né? Mas no nosso exemplo eu quero só mostrar o funcionamento, então é basicamente isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso aí, certo? Ah, pessoal, só voltando aqui rapidinho, eu esqueci de mostrar o programa, tá? Deixa eu mostrar aqui o programa, ó. Então, eu acabei mostrando a explicação, não coloquei o programa. Então, vocês põem aqui para compilar, tá? Então, compila aí o programa. Lembrando, tá, tem que selecionar o Deutsch SP32 DevKit V1, que agora a gente vai trabalhar com SP32. Vou mostrar a figura, aqui, a imagem aqui do experimento que eu estou fazendo, tá? Só para vocês verem aí, tranquilo, certo? A compilação foi feita, não teve nenhum erro. Agora eu vou conectar aqui meu ESP32 com USB na minha porta USB do meu computador, belezinha aqui e tal. Legal, agora eu vou fazer o upload, do programa. Tá, eu vou até ligar minha fonte aqui, ó. Pode até ligar. Deixa eu fazer o upload primeiro. Vamos ver se está tudo ok. Né? Provavelmente vai dar tudo certo o programa. Tá? Compilando. Deixa eu só dar mais um minutinho e já finaliza já. Ó, então, aí ele vai conectar, ele vai jogando pro ESP32 certinho. Ó, eu vou ligar aqui minha fonte, ó, beleza? Aí, ó, dando upload, beleza, fez o upload do programa. Ó, eu vou ligar minha câmera aqui pra vocês verem, ó.
Deixa eu baixar aqui. Tá aí, certo? Tá aqui o nosso motor indo para um lado e indo para o outro com o programa. Ó, observe que agora o que acontece, né? Se vocês forem ver, ó, tá aqui o meu ESP32 aqui do lado, aqui, ó, estão vendo ele aqui? Ó, tá aqui do lado. Só que agora que eu estou fazendo, o PWM está saindo daqui, ó, é a mesma coisa. E o GND da fonte estou conectando com o GND aqui no F32 aqui do lado. Beleza? Ele está funcionando do mesmo jeito. Vocês podem usar também o menorzinho, se vocês quiserem, é o mesmo princípio de funcionamento, tá? A fonte está aqui do lado aqui, vocês conseguem ver, ela está aqui. Eu conecto o VCC e o GND aqui no servomotor e o PWM eu conecto aqui no, com esse fiozinho amarelo aqui, eu conecto no ESP32, tá? E é isso, tá? É esse exemplo que vocês vão fazer depois também, a mesma coisa, certo? É isso aí, tá, pessoal? Agora sim, agora tá certo, tá? Vou desligar aqui, deixa eu interromper a gravação.